É o lugar mais frio, mais isolado da Terra e o menos compreendido. Soterradas sob o gelo interminável da Antártica, jazem estruturas, fósseis e pistas que poderiam reescrever o que sabemos sobre a história do nosso planeta e desafiar a nossa compreensão do mundo antigo. Por muitos séculos, a Antártica não passava de um espaço em branco nos mapas antigos, um mundo congelado e intocado, bem na borda da civilização conhecida. Com o dobro do tamanho da Austrália, maior do que toda a Europa e detendo 90% de todo o gelo do mundo, a Antártica permanece como um dos lugares menos explorados em todo o planeta. Mas à medida que a tecnologia avançava e a exploração se aprofundava, algo bastante estranho começou a surgir. Desde mapas antigos que mostram o continente sem gelo, até imagens de satélite capturando formas simétricas demais para serem naturais, a Antártica se tornou muito mais do que uma terra de neve e silêncio. Sussurros sobre zonas de pesquisa ocultas, descobertas proibidas e avistamentos inexplicáveis apenas aprofundaram ainda mais o mistério que a envolve. Neste documentário, vamos explorar o que foi encontrado neste continente, as histórias transmitidas ao longo da história e como elas podem se conectar ao que jaz sob o gelo. Examinaremos os mitos, as descobertas e o que a torna o continente mais misterioso e o único proibido da Terra. Você vai ouvir as lendas, ver as evidências e decidir por si mesmo o que a Antártica está realmente escondendo de nós. Em 2016, imagens de satélite capturadas sobre as montanhas Ellsworth, na Antártica, despertaram uma grande onda de curiosidade. Escondido entre a neve e o gelo, um pico em particular se destacava, uma montanha com 4 faces bem afiadas e um topo pontiagudo. Vista de cima, parecia impressionantemente semelhante às pirâmides de Gizé, no Egito. Essa formação em forma de pirâmide está localizada na parte sul das montanhas Ellsworth, uma cordilheira remota não muito distante da base de pesquisa Patriot Hills. Ela se eleva a cerca de 4.150 pés de altura e é claramente visível a partir de vistas aéreas. Geólogos que estudaram a região explicam que o que parece uma pirâmide é, muito provavelmente, o resultado de processos naturais. A montanha é o que se conhece como um nunatak, um pico rochoso que se projeta acima do gelo circundante. Ao longo de milhões de anos, ventos fortes, temperaturas congelantes e ciclos de degelo e recongelamento esculpiram suas faces, na forma triangular e afiada que observamos hoje em dia. Esse tipo de erosão, conhecido como intemperismo por congelamento e degelo, é bastante comum em regiões frias e pode criar formas surpreendentemente regulares na rocha. Picos semelhantes a pirâmides existem em lugares como os Alpes suíços, como o famoso Matterhorn. Ainda assim, a forma da pirâmide antártica é bastante incomum. A maioria dos picos naturais com lados triangulares possui apenas uma ou duas faces planas. Esta montanha parece ter 4, conferindo-lhe uma forma geométrica quase perfeita. É por isso que alguns pesquisadores e teóricos independentes acreditam que ela poderia ser mais do que apenas uma montanha. Eles sugerem que a formação pode ter sido, em algum momento, uma estrutura feita pelo homem, possivelmente uma pirâmide, agora soterrada sob espessas camadas de gelo. Essas ideias se tornam ainda mais interessantes quando comparadas às pirâmides antigas em outras partes do mundo. As pirâmides no Egito, México e Peru compartilham designs semelhantes, bases largas, lados inclinados e um forte alinhamento com as direções cardeais.
Alguns acreditam que esse padrão demonstra uma compreensão compartilhada de arquitetura, possivelmente transmitida de uma única fonte mais antiga. Outros sugerem que as civilizações antigas podem ter desenvolvido a construção de pirâmides de forma independente, escolhendo essa forma por razões práticas, como estabilidade e poder simbólico. Uma teoria bastante semelhante cerca as pirâmides bósnias, onde alguns acreditam que grandes colinas podem estar escondendo os restos de pirâmides em degraus, construídas em tempos pré-históricos. Embora os arqueólogos tradicionais rejeitem essas afirmações, os defensores apontam para as encostas suaves e os cantos alinhados como possíveis sinais de um design artificial. Os mesmos argumentos estão sendo aplicados agora para partes das montanhas Ellsworth. Observadores afirmam que algumas das cristas próximas e colinas cobertas de neve também podem esconder formas semelhantes a pirâmides. Em imagens de satélite, vários picos parecem apresentar linhas quase simétricas e bases quadradas, o que é intrigante. O que torna a formação antártica tão misteriosa para os cientistas é a grande dificuldade de acesso. O continente está coberto por uma enorme camada de gelo, com mais de 1,5 km de espessura em algumas áreas. Apenas uma pequena porção da Terra é visível da superfície. O clima rigoroso, a localização remota e as regulamentações internacionais tornam a exploração em larga escala praticamente impossível de ser realizada. É por isso que a história completa por trás dessas formações permanece completamente oculta. Nos últimos anos, a tecnologia de satélite permitiu que cientistas e pesquisadores observassem a Antártica com um nível de detalhe muito maior do que nunca. Essas imagens de alta altitude revelaram mais características estranhas espalhadas pela superfície gelada. Entre elas, estão grandes formas escuras que se assemelham a portais esculpidos em encostas de montanhas e até padrões que parecem escadas feitas pelo homem. Essas descobertas intrigaram muitos e geraram inúmeras discussões entre pesquisadores e teóricos. Uma das formações mais comentadas aparece perto de uma área remota da Antártica Oriental. Lá, uma grande abertura retangular é claramente visível. Ela está posicionada ao longo de uma face rochosa, cercada por espessas camadas de neve e gelo. A forma da abertura é incomumente limpa e geométrica, com linhas bem nítidas que a fazem parecer diferente da paisagem natural ao redor. A estrutura se destaca devido à sua simetria, bordas retas e um interior sombrio e misterioso. Alguns estimaram que este portal tem vários metros de altura e largura, o que é grande o suficiente para permitir a entrada de uma aeronave de tamanho completo, sem dificuldades. Especialistas em glaciologia ofereceram explicações naturais para o fenômeno. Eles acreditam que tais aberturas poderiam ser formadas pelo movimento gradual do gelo ao redor de formações rochosas, combinado com ventos fortes e mudanças de temperatura. Com o tempo, o derretimento e o recongelamento podem criar lacunas no gelo. Quando a neve se move, essas lacunas podem assumir aparências geométricas. Outros cientistas sugerem que o suposto portal pode ser simplesmente o topo de uma crista, exposto à medida que os níveis de gelo diminuíram devido ao derretimento. Outra descoberta intrigante foi feita em uma das ilhas mais ao sul, perto da costa antártica. Uma ampla entrada de caverna foi registrada, posicionada na base de uma montanha coberta de neve. O interior escuro da caverna torna impossível ver o que há lá dentro, mas o que cerca a entrada é ainda mais curioso. Na base da encosta, várias linhas horizontais escuras são claramente visíveis. Elas correm paralelamente umas às outras e se elevam gradualmente, criando a aparência de uma escadaria que leva para dentro da montanha.
Essa formação em forma de escada é difícil de ser explicada pelos modelos geológicos atuais. A estratificação natural de neve ou rocha geralmente não cria plataformas tão limpas e semelhantes a degraus. Alguns especularam que essas formas poderiam ser o resultado de colapsos antigos ou padrões de derretimento irregulares. No entanto, seu espaçamento uniforme e design reto sugerem uma origem muito mais complexa. A ideia de que tais formações poderiam ser naturais continua a ser debatida. O que aumenta ainda mais o mistério é como algumas dessas características parecem mudar ao longo do tempo. Em alguns anos, as aberturas e os degraus são claramente visíveis. Em outros, parecem desaparecer sob novas camadas de neve. Então, após ventos fortes ou mudanças sazonais, eles reaparecem, às vezes com formas diferentes ou detalhes adicionados. Mas, em um passado muito distante, a Antártica não era o deserto congelado que conhecemos hoje. Muito antes de se tornar uma terra de gelo interminável e ventos uivantes, este continente pode ter sido um lugar de florestas, rios e muita vida. Um crescente corpo de evidências científicas aponta agora para uma imagem bem diferente desta terra misteriosa, uma que alimenta tanto o assombro quanto o debate. Por mais de um século, geólogos e paleobotânicos descobriram restos fossilizados de florestas enterradas profundamente sob a crosta gelada da Antártica. Na região da geleira Beardmore, a apenas 500 quilômetros do Polo Sul, membros da expedição de Robert Falcon Scott em 1912 descobriram folhas que se assemelhavam às de faias, árvores comuns. Inicialmente descartadas como um erro, estudos posteriores confirmaram a sua autenticidade. Mais ao sul, na Ilha Alexandre e na Península Antártica, pesquisadores encontraram árvores fossilizadas eretas, ainda enraizadas no solo onde um dia prosperaram. Algumas dessas árvores, agora transformadas em pedra, tinham até 7 metros de altura. Ao redor delas, jaziam camadas de pólen antigo, folhas e restos orgânicos de uma exuberante floresta tropical temperada que existiu há 100 mil de anos. Essas florestas faziam parte de uma paisagem muito maior, que incluía rios sinuosos, zonas úmidas e planícies costeiras. Apesar da localização do continente perto do Polo Sul, o clima global na época era dramaticamente mais quente. A flora fossilizada sugere temperaturas na faixa de 13 a 21 graus Celsius, sem longos invernos de frio congelante. Essas condições tornaram possível que espécies perenes, coníferas e samambaias dominassem a paisagem, mesmo durante os longos meses de escuridão polar. Perfurações recentes sob o gelo confirmaram o que esses fósseis de superfície começaram a sugerir. Uma equipe da Universidade Rice descobriu pólen antigo profundamente dentro de camadas de sedimento na costa da Península Antártica. Suas descobertas mostram que a área estava coberta por tundra há apenas 12 milhões de anos. Antes disso, um processo lento, mas constante, de glaciação já havia começado. Essa evidência pinta um quadro bastante claro. A transformação da Antártica em um deserto congelado não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo gradual, e algumas áreas permaneceram livres de gelo por muito mais tempo do que se pensava anteriormente. Essa história nos leva a uma pergunta bastante intrigante. Poderia ter havido tempo suficiente e condições favoráveis o bastante para que civilizações humanas ou pré-humanas existissem neste continente? A arqueologia tradicional rejeita veementemente essa ideia. O consenso científico atual é que o Homo sapiens
existe há apenas cerca de 300 mil anos, e as camadas de gelo antárticas estão em vigor há muito mais tempo, mais de 14 milhões de anos, com base nas amostras mais antigas conhecidas. E, no entanto, relatos isolados e descobertas controversas continuam a alimentar o debate. Um dos símbolos mais duradouros ligados à ideia de conhecimento antigo sobre a Antártica é o mapa de Piri Reis. Criado em 1513 pelo almirante e cartógrafo otomano Piri Reis, este mapa mundi parcial inclui uma representação detalhada da América do Sul e uma misteriosa massa de terra ao sul. O que torna o mapa extraordinário é que ele parece mostrar o contorno de um continente na localização da Antártica, não com sua forma gelada atual, mas com uma linha costeira que se assemelha à sua massa terrestre real, como se fosse vista sem o gelo que a cobre. Defensores da teoria afirmam que tal precisão teria sido impossível no século XVI, sem acesso a mapas-fonte muito mais antigos. O mapa de Piri Reis, segundo essa visão, pode ter sido compilado usando documentos de uma civilização perdida, com conhecimento avançado de geografia e exploração marítima. Essa ideia foi popularizada pelo historiador Charles Hapgood, que argumentou que uma cultura marítima pré-histórica mapeou as linhas costeiras do mundo, incluindo uma Antártica então livre de gelo, milhares de anos antes do início da história moderna que conhecemos. As teorias de Hapgood, embora amplamente criticadas nos círculos acadêmicos, ganharam bastante força na cultura popular. Ele sugeriu que o mapa de Piri Reis poderia refletir a Antártica como ela era durante a última era glacial, possivelmente entre 10.000 e 4.000 anos antes de Cristo, uma época em que, ele acreditava, partes do continente poderiam ter estado livres de gelo. Para muitos, a precisão da linha costeira sul-americana no mapa de Piri Reis é inegável para a sua época. A presença de uma grande massa de terra ao sul, seja ela real ou teórica, reflete uma crença antiga na Terra Australis, o continente meridional desconhecido. Embora exploradores posteriores confirmassem a existência da Antártica, a questão de como os cartógrafos antigos a imaginaram e como podem ter interpretado fontes mais antigas ainda, permanece um grande mistério. Para aumentar ainda mais a intriga, a tecnologia de imagem moderna revelou recentemente vastas paisagens antigas, sob a espessa cobertura de gelo da Antártica. Na Antártica Oriental, cientistas usam dados de satélite e radar de penetração de gelo para mapear uma região de vales e cristas enterrados do tamanho da Bélgica. Essa paisagem, outrora moldada por rios e pelo clima, permaneceu intocada por pelo menos 14 milhões de anos. Ela se assemelha ao terreno do norte da Europa, com colinas, planaltos e cursos d'água interconectados. Pesquisadores sugerem que essa paisagem antiga pode ter sustentado vegetação e talvez até vida selvagem durante períodos mais quentes da história da Terra. Mas algo mudou drasticamente. A transformação da Antártica não foi um evento local, foi parte de uma mudança global no clima da Terra, um padrão que se repetiu muitas vezes ao longo da história geológica do nosso planeta. Cientistas sabem há muito tempo que o clima do planeta não é fixo. Ele passa por períodos quentes, chamados interglaciais, e períodos frios, conhecidos como eras glaciais. A última grande era glacial começou há cerca de 2.600.000 anos e atingiu seu pico há aproximadamente 20.000 anos. Ela terminou há cerca de 12.000 anos, marcando o início do nosso atual período quente.
Durante esses ciclos, regiões inteiras da Terra podem se tornar irreconhecíveis. A Terra, antes verde, fica coberta de neve e gelo. Os oceanos sobem e descem, e as espécies se adaptam, migram ou simplesmente desaparecem. A transformação da Antártica de uma paisagem exuberante para um deserto coberto de gelo é um dos exemplos mais claros desse ciclo natural. Mas há outro fator que pode ter desempenhado um papel importante nessa mudança dramática: o movimento do eixo da Terra, conhecida como deriva polar verdadeira, ou deslocamento crustal. Essa teoria sugere que toda a camada externa da Terra pode se mover sobre as camadas internas, alterando a posição dos polos geográficos. Ao contrário das mudanças mais graduais de inclinação axial ou precessão, a deriva polar verdadeira poderia acontecer de forma mais rápida, arrastando continentes inteiros para novas zonas climáticas. Se tal evento ocorreu no passado da Terra, poderia explicar como a Antártica se moveu de uma zona temperada para o Polo Sul. Embora essa teoria permaneça debatida nos círculos científicos, há evidências de que a crosta terrestre realmente se deslocou no passado. Alguns estudos de formações rochosas e linhas costeiras antigas sugerem que partes da superfície da Terra se realocaram ao longo do tempo. Entre as ideias mais especulativas que cercam tais mudanças está a profecia de Edgar Cayce, frequentemente chamado de Profeta Adormecido. Em uma série de leituras em transe durante o início do século XX, Cayce afirmou que uma grande transformação da Terra estava por vir. Ele falou de mudanças climáticas dramáticas, aumento dos mares e o afundamento de regiões inteiras. Uma de suas previsões mais impressionantes foi que a Antártica, por muito tempo considerada sem vida e estéril, se tornaria fértil e habitada novamente. Cayce acreditava que as mudanças no eixo da Terra desencadeariam inundações massivas, revelando terras antigas e varrendo civilizações modernas. Ele falou de um tempo em que a Antártica voltaria a sustentar vida, quando suas terras congeladas descongelariam e se tornariam verdes novamente. Se a previsão de Cayce estivesse de alguma forma enraizada em uma memória antiga, ela levanta uma possibilidade assustadora de que uma civilização anterior pode ter prosperado na Antártica, apenas para ser destruída quando o clima mudou e os polos se moveram. Poderia o gelo estar escondendo não apenas os remanescentes de florestas antigas, mas também os vestígios de um povo esquecido? Além de tudo isso, o continente proibido esconde muitos outros segredos. Um deles são os lagos subglaciais da Antártica, corpos d'água ocultos, presos muito abaixo da superfície, isolados do mundo exterior por quilômetros de gelo sólido. Entre eles, o mais famoso é o Lago Vostok. Este vasto lago de água doce está enterrado a quase 4.000 metros sob a camada de gelo da Antártica Oriental. O Lago Vostok permaneceu selado por possivelmente 15 a 25 milhões de anos. Neste mundo extremo e sem luz, os cientistas acreditam que a vida ainda pode existir, de alguma forma. É um dos ambientes mais remotos e misteriosos já estudados em todo o planeta Terra. Quando os cientistas russos finalmente alcançaram a superfície do lago em 2012, após perfurar por mais de uma década, eles romperam para um mundo que não havia sido tocado por ar ou luz desde muito antes de os humanos caminharem pelo planeta. A água jorrou pelo furo de perfuração com pressão.
misturando-se com os fluidos de perfuração e encerrando a missão antes que qualquer amostra adequada pudesse ser coletada. O Lago Vostok não está sozinho. Há outros. Mais de 400 lagos subglaciais foram agora identificados em todo o continente. Alguns são tão grandes quanto cidades. Outros são pequenos e temporários, enchendo e esvaziando como reservatórios invisíveis sob o gelo. Esses lagos são mantidos líquidos, não pelo sol, mas pelo calor do interior da Terra e pela pressão isolante do gelo acima. Eles estão conectados por uma rede subterrânea de rios subglaciais, criando o que alguns cientistas chamam de uma zona úmida congelada. Nos últimos anos, expedições alcançaram alguns desses lagos. O Lago Mercer, localizado sob a camada de gelo da Antártica Ocidental, revelou algo verdadeiramente extraordinário. Na escuridão completa e sob uma imensa pressão, os cientistas descobriram um ecossistema repleto de vida bacteriana. Apesar da falta de luz solar, oxigênio e nutrientes superficiais, esses micro-organismos não estavam apenas vivos, mas prosperando. Alguns pesquisadores acreditam que esses lagos poderiam até sustentar formas de vida superiores, como pequenos animais semelhantes a tardígrados ou vermes microscópicos. Ainda mais surpreendente foi a descoberta do Lago Enigma. Este lago coberto de gelo possui estruturas estranhas e ricas esteiras microbianas que se parecem com tapetes e formações semelhantes a árvores no leito do lago. Esses ecossistemas incluem bactérias que nunca haviam sido vistas em tais ambientes antes. Algumas delas sobrevivem formando relações com outros micróbios, sejam elas cooperativas ou parasitárias. É um nível de complexidade biológica que surpreendeu até mesmo os pesquisadores mais experientes e renomados. Em outros lugares, à medida que as plataformas de gelo racham e colapsam, os cientistas conseguiram observar partes do fundo do mar, escondidas por séculos. Um desses eventos expôs um ecossistema sob a plataforma de gelo George Secousus. Em uma área que havia sido coberta por gelo por possivelmente centenas de anos, pesquisadores encontraram grandes corais, aranhas do mar gigantes, peixes, polvos e outros animais prosperando na escuridão completa. O tamanho e a idade dessas criaturas sugerem que elas viveram ali por décadas, completamente intocadas, dependendo dos fluxos de nutrientes transportados por correntes oceânicas profundas. Em outro caso, enquanto perfurava a plataforma de gelo Filchner-Ronne, uma equipe de pesquisa descobriu acidentalmente uma rocha no fundo do mar, coberta por animais estacionários, como esponjas e outros filtradores desconhecidos. Essas criaturas foram encontradas a 260 quilômetros da fonte de luz solar mais próxima, em um local onde os cientistas jamais esperavam que a vida pudesse existir. De alguma forma, elas estavam se alimentando, crescendo e sobrevivendo em condições consideradas completamente hostis à vida. Seu alimento deve ter viajado distâncias imensas em correntes oceânicas lentas, mas ainda assim, foi o suficiente para sustentá-las. No entanto, apesar dos avanços científicos, o acesso à Antártica permanece extremamente limitado. Condições rigorosas, acordos políticos e proteções ambientais tornam a exploração em larga escala praticamente impossível de ser realizada. A maior parte do continente ainda está intocada, vastas regiões permanecem inexploradas e, no entanto, pelas poucas janelas que os cientistas abriram para este mundo congelado, fica claro que a Antártica não está morta, mas sim cheia de vida. Uma das coisas que nenhum cientista esperava ver na vasta extensão branca de neve e gelo é uma cachoeira de um vermelho vivo. Nas profundezas dos vales secos de McMurdo, na Antártica,
É exatamente isso que flui da frente da geleira Taylor. Conhecida como cataratas de sangue, essa característica vívida e surreal é um dos fenômenos naturais mais estranhos do continente congelado. Sua cor é tão intensa e incomum que, por décadas, ela se destacou como um dos locais mais assombrosos e inexplicáveis da Antártica. À primeira vista, as cataratas de sangue parecem algo saído de uma história de ficção científica, como se a própria geleira estivesse sangrando. A cachoeira tem 5 andares de altura, e sua tonalidade vermelho escura parece manchar o gelo ao redor, como uma ferida aberta. Cercado por um dos desertos mais secos e frios da Terra, este fluxo escarlate não é apenas chocante em sua aparência, mas também no que ele representa para a ciência e para a compreensão do nosso planeta. A explicação científica por trás das cataratas de sangue é tão fascinante quanto sua aparência. Há mais de 5 milhões de anos, muito antes de as geleiras dominarem o vale, esta área estava completamente submersa pelo oceano. Quando o mar recuou, bolsões de água salgada foram deixados para trás e, por fim, selados sob camadas de gelo. Preso sob 400 metros de geleira, este lago ancestral ficou isolado da atmosfera, da luz e do oxigênio. Com o tempo, a água tornou-se mais salgada e mais concentrada em ferro e outros minerais das rochas circundantes. Hoje, a pressão sob a geleira empurra esta água rica em ferro e altamente salina através de uma fissura no gelo. Quando atinge a superfície e é exposto ao oxigênio do ar, o ferro oxida num processo semelhante à ferrugem e adquire uma cor vermelho escura. O resultado é a aparência natural, mas bizarra, do que parece ser sangue a fluir de dentro da geleira. Mas a história das cataratas de sangue não termina com a sua química. Escondido nas suas águas ricas em ferro, existe um ecossistema isolado de vida microscópica. Cientistas descobriram micro-organismos extremófilos que sobrevivem na escuridão total e sem oxigênio, alimentando-se, em vez disso, de ferro e enxofre. Estes micróbios evoluíram em isolamento extremo, oferecendo uma rara perspicácia sobre como a vida pode existir nos ambientes mais hostis da Terra e possivelmente em condições semelhantes em mundos gelados, como Europa ou Encélado. No entanto, apesar da compreensão científica, as cataratas de sangue permaneceram um ímã para teorias alternativas. Uma delas sugere que as cataratas de sangue podem ser uma abertura natural conectada a uma estrutura subterrânea oculta, talvez até uma base há muito esquecida, enterrada sob o gelo. Neste contexto, a água vermelha não é apenas ferro oxidado, mas um subproduto de algo mais profundo, talvez de natureza artificial. Outros afirmam que a água está a vazar de um experimento biológico. Segundo eles, um laboratório antigo ou moderno está escondido sob a geleira, utilizando ferro e vida microbiana para propósitos desconhecidos. Embora os cientistas continuem a trabalhar incansavelmente para explicar os mistérios da Antártida, ainda existem histórias que desafiam a lógica e questionam o que sabemos. Para além das geleiras e lagos subglaciais, para além dos fósseis e paisagens antigas, jazem histórias que sugerem que esta terra congelada ainda pode guardar segredos muito mais estranhos do que a ciência já reconheceu. Entre as lendas mais persistentes está a do Ninguém, uma criatura que, segundo relatos, aparece nas águas geladas ao redor da Antártida. Descrito como um ser maciço, branco pálido, com forma humanoide, o Ninguém teria até 30 metros de comprimento.
Testemunhas de navios de pesquisa japoneses afirmaram ter visto esta estranha figura emergir silenciosamente da água antes de desaparecer novamente sob as ondas. Seu rosto é frequentemente descrito como estranhamente humano, com 2 pequenos olhos e uma boca larga e inexpressiva. Algumas versões da história retratam o Ningen com braços e mãos. Outras o descrevem mais como uma criatura marinha de barbatanas lisas, mal distinguível dos icebergs que flutuam nas proximidades. A primeira menção moderna do Ningen surgiu em fóruns online japoneses no início dos anos 2000, mas a lenda rapidamente se enraizou na cultura popular. Alguns acreditam que a criatura pode ser uma forma desconhecida de vida marinha, talvez uma relíquia de uma época em que a Antártida era quente e cheia de vida. Outros vão mais longe, sugerindo que pode ser inteligente, até mesmo capaz de andar em terra firme. Há até quem especule que os governos sabem mais sobre o Ningen do que admitem, e que a existência da criatura é deliberadamente mantida em segredo devido à sua potencial importância científica ou estratégica. Outra criatura lendária, muito mais antiga e difundida, é o Kraken. Embora mais comumente associado à mitologia nórdica no Atlântico Norte, o Oceano Antártico tem suas próprias versões deste monstro marinho. Em 2016, imagens de satélite perto da ilha Deception mostraram uma longa sombra na água que muitos acreditavam assemelhar-se à lendária besta. Embora os cientistas tenham identificado o objeto como um farilhão, uma formação rochosa que emerge do oceano, a semelhança foi suficiente para alimentar a imaginação. Dado que lulas colossais, as maiores de sua espécie, habitam estas profundezas, não é difícil entender por que a ideia de criaturas marinhas gigantes continua a florescer nas águas escuras da Antártida. Mas nem todas as histórias da Antártida são sobre monstros. Algumas são muito mais perturbadoras. Ao longo do século XX, houve relatos de exploradores e cientistas sobre sensações estranhas, sentimentos de estarem sendo observados, de presenças invisíveis caminhando por perto na neve. Os longos invernos do continente, de escuridão total, e o isolamento extremo das estações de pesquisa remotas criam uma atmosfera propícia ao paranormal. Uma das histórias mais famosas vem do próprio Sir Ernest Shackleton. Ele foi o lendário explorador britânico que liderou múltiplas expedições à Antártida durante a era heróica da exploração antártica. Em 1916, durante uma travessia desesperada pela ilha Geórgia do Sul, ele relatou a sensação de que um quarto membro caminhava com seu pequeno grupo, embora apenas 3 estivessem presentes. Mais tarde, ambos os seus companheiros confirmaram ter sentido o mesmo. Outras histórias são mais sombrias. Uma das histórias mais duradouras remonta ao início da década de 1840. Segundo relatos da época, um navio baleeiro britânico chamado Hope navegava perto das ilhas Shetland do Sul, quando sua tripulação avistou uma embarcação presa no gelo. Ao se aproximarem, descobriram uma escuna identificada como a Jenny, completamente congelada no gelo circundante. O que encontraram lá dentro marcaria a história como uma das mais perturbadoras do folclore polar. A tripulação da Jenny estaria ainda a bordo, morta, mas congelada no lugar, em pé em seus postos. De acordo com as entradas no diário de bordo do navio, a mensagem final havia sido escrita pelo próprio capitão, 05 ou 04,
1823. Sem comida por 71 dias. Eu sou o único que restou vivo. O Hope documentou a descoberta, mas deixou a embarcação intocada, aprisionada no gelo. A Jenny nunca mais foi vista. Outro relato frequentemente contado vem de um dos lugares mais secos da Terra, os vales secos de McMurdo. Espalhados por este deserto frio, encontram-se várias cabanas e postos avançados abandonados por expedições anteriores. Ao longo das décadas, o pessoal estacionado nas proximidades ocasionalmente relatou ter ouvido ruídos inexplicáveis, passos na neve, portas rangendo e vozes levadas pelo vento. Segundo alguns relatos, pesquisadores que entraram numa dessas cabanas afirmaram sentir uma presença estranha, como se estivessem sendo observados. Outros relataram o desaparecimento de ferramentas, apenas para reaparecerem mais tarde no mesmo local, onde foram vistas pela última vez. Cientistas frequentemente explicam essas experiências como resultado do isolamento extremo, das condições ambientais severas e dos efeitos psicológicos de trabalhar num dos lugares mais desolados do planeta. A exposição prolongada ao silêncio, ao frio e à luz, ou escuridão intermináveis, pode afetar a mente humana, levando a ilusões auditivas e sentimentos de desconforto. Ainda assim, nem todos aceitam esta explicação. Para eles, o fato de as misteriosas e inexplicáveis cataratas de sangue estarem localizadas nesta mesma região parece ser uma coincidência demasiado grande. O interesse pela Antártida e seus segredos não é recente. Muito antes dos satélites modernos e dos tratados internacionais, o continente congelado capturou a atenção de exploradores, cientistas e até mesmo dos regimes mais controversos do século XX. Entre eles estava a Alemanha nazista. Nos anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial, a fronteira antártica tornou-se o foco de uma expedição ambiciosa e amplamente esquecida, que mais tarde se tornaria o centro de inúmeras teorias. Em 1938, Adolf Hitler autorizou uma missão secreta à Antártida. O objetivo, à primeira vista, era baseado em recursos. A Alemanha, preparando-se para a possibilidade de guerra, procurava formas de reduzir sua dependência de importações estrangeiras. O óleo de baleia, essencial para a produção de margarina, sabão e outros produtos à base de gordura, estava em alta demanda. Até então, a Alemanha dependia muito das exportações norueguesas. Mas o plano de guerra de Hitler exigia autossuficiência, e para isso, o Oceano Antártico oferecia um grande potencial. A expedição foi organizada rapidamente. Em 17 de 12 de 1938, o navio MS Schwabenland partiu do porto de Hamburgo. A bordo estavam 82 homens, uma mistura de cientistas, oficiais navais, técnicos e um representante do partido nazista. Seu destino era um vasto território não reivindicado na terra da Rainha Maud, localizado entre os setores britânico e norueguês. Nas semanas seguintes, o navio alcançou a costa gelada da Antártida e lançou seus 2 hidroaviões, Dornier Wal, aos céus. As aeronaves inspecionaram enormes extensões de terra, lançando dardos de alumínio, marcados com suásticas,
para afirmar a reivindicação territorial. Os alemães chamaram a expedição mapeou mais de 600 mil quilômetros quadrados, nomeando-o em homenagem significativamente à geografia conhecida daquela parte do continente. Algumas das fotografias foram tiradas a cores, uma raridade na época, e muitas permanecem valiosos registros científicos. Oficialmente, a missão terminou em fevereiro de 1939, apenas meses antes do início da guerra. O Schwabenland retornou a Hamburgo, transportando milhares de fotografias aéreas e observações geológicas. Grande parte dos dados coletados, no entanto, foi perdida no caos da guerra ou permaneceu inédita por décadas. Alguns documentos só vieram à tona no final dos anos 50. O restante, segundo alguns pesquisadores, pode ter sido deliberadamente ocultado. É aqui que o mistério realmente começa. Por anos, a expedição de 1938 a 1939 foi lembrada como uma curta missão científica com limitadas consequências geopolíticas. Mas após a guerra, os sussurros começaram a aumentar. Questões foram levantadas sobre o que os nazistas realmente esperavam encontrar ou construir na Antártida. À sombra do conflito global e após o Holocausto, uma nova narrativa começou a surgir. Alguns acreditam que o interesse da Alemanha na Antártida ia além do óleo de baleia e dos mapas. Segundo rumores do pós-guerra, o verdadeiro propósito da expedição era estabelecer uma base permanente no continente, um posto oculto longe do alcance das nações inimigas. Esta suposta instalação, enterrada profundamente sob o gelo, serviria como um refúgio seguro, uma instalação de pesquisa. A ideia de bases nazistas secretas sob a Antártida pode parecer improvável, em caso de derrota, alguns eventos alimentaram essas suspeitas. Em julho de 1945, apenas 2 meses após a rendição da Alemanha, o submarino alemão UP-530 apareceu inesperadamente na base naval argentina de Mar del Plata. No mês seguinte, outro submarino, o UAU-977, chegou sob circunstâncias misteriosas semelhantes. Os comandantes não deram nenhuma explicação satisfatória para suas longas viagens ou para o que haviam estado fazendo no Atlântico Sul. Alguns acreditavam que eles haviam entregado nazistas de alta patente ou carga valiosa a um posto avançado oculto antes de se renderem. Até hoje, nenhuma evidência física de uma base nazista na Antártida jamais foi encontrada. Nenhum túnel, nenhuma estrutura abandonada, nenhuma câmara oculta esculpida na rocha-mãe. Mas partes de Neuschwabenland, especialmente o oásis Schermacher, avistado pela primeira vez pelos alemães, permanecem zonas científicas ativas. A região agora abriga estações de pesquisa internacionais, incluindo as da Rússia e da Índia. A história aprofundou-se com a Operação High Jump. Em 1946 e 1947, os Estados Unidos lançaram a maior expedição militar antártica da história. Liderada pelo almirante Richard E. Byrd, envolveu mais de 4.700 homens, 13 navios e dezenas de aeronaves. Oficialmente, era uma missão científica destinada a treinamento e mapeamento. Mas a escala e a urgência da operação geraram especulações de que a marinha do Tussuals-Euariu estava respondendo a mais do que apenas geografia. Alguns teóricos sugerem que a frota de Byrd foi enviada para investigar ou eliminar uma presença nazista ainda ativa no continente. Desde o início,
A Operação High Jump foi diferente de qualquer expedição antártica anterior. Organizada num tempo de paz instável, apenas meses após o fim da Segunda Guerra Mundial, foi ambiciosa e sem precedentes. A força foi dividida em 3 grupos navais: leste, oeste e central, cada um com seu próprio apoio de aeronaves e quebra-gelos. Seu objetivo era mapear o máximo possível do continente usando fotografia aérea e testar equipamentos militares em condições polares. O contra-almirante Richard H. Cruzen comandou a força-tarefa, mas foi Byrd, agora um experiente explorador polar e um oficial naval condecorado, quem mais uma vez se tornou a face pública da presença americana na Antártida. A operação estabeleceu uma base conhecida como Little America 4 e conduziu extensos levantamentos aéreos. Ao final da expedição, mais de 1.500 não foi a fotografia que atraiu a atenção global, sido fotografadas, foi o que aconteceu nos bastidores de imagens e o que foram coletadas pode ter encontrado. De acordo com o registro oficial, a Operação High Jump durou de dezembro de 1946 a março de 1947, mas a missão foi interrompida, terminando semanas antes do previsto. Esta partida abrupta deu origem a uma onda de perguntas. Relatos de aeronaves danificadas, perdas inexplicáveis e encontros incomuns alimentaram rumores de que algo havia dado errado, ou talvez algo tivesse sido encontrado. Entre as teorias mais persistentes está a de que a missão tinha uma agenda oculta: localizar uma suposta base nazista subterrânea, perto da região da Terra da Rainha Maud, o mesmo território explorado pela expedição alemã da Nova Suábia. Os defensores desta teoria apontam para o grande número de pessoal militar envolvido e a presença de tecnologia avançada, incluindo aeronaves capazes de reconhecimento de longo alcance. Eles também fazem referência a acidentes aéreos inexplicáveis, incluindo a perda fatal do hidroavião Martin PBM-5, George I, que ceifou a vida de 3 tripulantes. Nos anos seguintes à Operação High Jump, rumores começaram a circular de que Byrd havia encontrado algo extraordinário durante um de seus voos de reconhecimento. De acordo com certos relatos, sua aeronave entrou numa área que não deveria existir, uma zona temperada em meio ao gelo, uma paisagem de vales verdes e ar quente. Algumas fontes afirmam que ele viu não apenas uma mudança no clima, mas na própria realidade, objetos voadores não identificados no céu, e até mesmo contato com seres de uma civilização subterrânea avançada. Esses relatos não faziam parte de nenhum relatório oficial, mas na década de 1960, um documento começou a circular, supostamente um diário secreto mantido pelo almirante Byrd durante a expedição. Nele, Byrd descreve um encontro com uma aeronave diferente de qualquer outra que ele já havia visto. Seus instrumentos falham, seu rádio é assumido. Ele é guiado para uma pista de pouso num vale escondido. Lá, ele afirma, é recebido por seres altos, com olhos luminosos e conhecimento avançado. Eles o levam a uma cidade sob a superfície da terra, um lugar que chamam de Agartha.
Agartha é um reino mítico que se diz existir dentro da própria Terra, um conceito intimamente ligado à teoria da Terra Oca. Agartha, de acordo com essas crenças, reinos subterrâneos, nosso planeta não é uma esfera sólida, uma civilização mais antiga e avançada que a nossa, vastos espaços internos, cidades e até oceanos. O povo de Agartha, às vezes chamados de antigos, é dito possuir tecnologia muito além do que é conhecido na superfície, incluindo veículos que podem voar sem combustível e a capacidade de manipular forças naturais. Esta ideia apareceu em histórias e mitos em muitas culturas. De Shambhala, na tradição tibetana, às cidades subterrâneas dos maias e celtas, há um motivo recorrente de civilizações ocultas sob a terra. No caso de Agartha, a história ganhou força no século XIX, com escritores ocultistas franceses e alemães, espalhando o conto de um mundo interior perdido. Mas foi a suposta conexão com o almirante Byrd que a trouxe para a era moderna e para o reino da Antártida. De acordo com o diário, os agartianos alertaram Byrd sobre o crescente perigo das armas nucleares e a direção da sociedade humana. Eles afirmaram ter observado a civilização da superfície por séculos e temiam seu potencial destrutivo. Byrd foi instruído a retornar aos seus superiores com a mensagem deles, um apelo por paz e equilíbrio, e então enviado de volta através do gelo. E, no entanto, este documento nunca foi confirmado como autêntico, embora muitos acreditem nele. Alguns pensam que o diário é falso. Dizem que Byrd nunca disse nada parecido, e não há prova oficial de que tal evento tenha ocorrido. Ainda assim, a história perdurou, ajudada pelo sigilo em torno de partes da Operação High Jump, e por algumas coisas que Byrd disse em entrevistas. Numa rara entrevista publicada no Chile, em março de 1947, Byrd falou sobre a importância que a Antártida poderia ter no futuro. Ele alertou que um dia, os Securo-Ostatieubi poderiam ser atacados pelas regiões polares. Alguns pensam que esta foi a sua maneira de insinuar o que ele viu lá embaixo. À medida que a Guerra Fria se intensificava, os Ishishirihira enviaram mais missões à Antártida. A Operação Windmill ocorreu em 1947 e 1948. Depois veio a Operação Deep Freeze, durante o Ano Geofísico Internacional, em 1957 e 1958. Byrd ainda estava envolvido, mas sua saúde estava piorando. Ele faleceu em 1957, apenas alguns meses após sua última viagem à Antártida. Até hoje, a história completa da Operação High Jump permanece um assunto de especulação. A missão alcançou objetivos científicos significativos e expandiu as regiões mapeadas da Antártida. Mas sua escala militar e conclusão rápida mantiveram os teóricos questionando: foi realmente apenas um exercício de treinamento, ou a marinha dos Ewidir descobriu algo que não podia explicar ou controlar? Nos anos finais da Segunda Guerra Mundial, e especialmente depois que ela terminou, histórias estranhas começaram a se espalhar. Essas histórias falavam de máquinas voadoras incomuns, objetos que não se pareciam com nenhuma aeronave que as pessoas haviam visto antes. Testemunhas os descreveram como silenciosos, incrivelmente rápidos e em forma de discos. A princípio, muitos pensaram que eram apenas rumores, mas nos anos seguintes à guerra,
relatos de objetos voadores não identificados começaram a surgir em todo o mundo. Este mistério crescente levou alguns pesquisadores a conectar duas ideias poderosas: o aumento dos avistamentos de OVNIs e a tecnologia secreta da Alemanha nazista. Durante a guerra, cientistas alemães estavam trabalhando em armas altamente avançadas. Partes da liderança nazista estavam profundamente interessadas nos sistemas de propulsão experimentais antigos e em poderes ocultos. Dentro desse mundo de segredo e crença, certos grupos subterrâneos são frequentemente mencionados. Uma das mais famosas é a Sociedade Thule, que se concentrava na mitologia ariana e na ideia de uma terra interior oculta. Ao lado dela, outro grupo começou a aparecer nessas histórias, a Sociedade Vril. Dizia-se que este grupo acreditava numa força misteriosa chamada Vril, uma fonte de energia que poderia alimentar máquinas e aprimorar a mente. Segundo essas histórias, membros da Sociedade Vril praticavam meditação e rituais para contatar inteligências não humanas, possivelmente seres de outros planetas ou até mesmo de dentro da própria Terra. Algumas teorias sugerem que essas ideias não eram apenas espirituais, mas também aplicadas à tecnologia real. Certos cientistas nazistas teriam tentado transformar essas crenças em máquinas funcionais. Três nomes aparecem frequentemente nessas histórias: Haunebu, Vril e Die Glocke, que significa o sino. Estes seriam supostamente aeronaves experimentais, em forma de disco, silenciosas e movidas por formas desconhecidas de energia, possivelmente até antigravidade. De todos estes, Die Glocke é o mais conhecido. Era descrita como uma máquina em forma de sino, que emitia um brilho estranho e produzia ruídos assustadores. Alguns afirmavam que podia voar sem asas. Após a guerra, essas histórias só se fortaleceram. Em 1947, apenas 2 anos depois da derrota da Alemanha, o mundo presenciou a primeira grande onda de avistamentos de OVNIs, começando com os famosos eventos nos Estados Unidos. Alguns pesquisadores começaram a questionar se esses objetos vinham do espaço ou se eram máquinas avançadas, criadas por cientistas alemães. Naquele mesmo ano, os Estados Unidos lançaram a Operação Paperclip, um programa secreto que trouxe centenas de cientistas alemães para a América. Esses cientistas, muitos dos quais trabalharam em programas de armas nazistas, ajudaram a desenvolver sistemas de foguetes e aeronaves avançadas do CRPILUIRA. Alguns acreditam que eles também trouxeram conhecimento oculto sobre a tecnologia de discos voadores. Alguns até pensam que certos avistamentos de OVNIs eram voos de teste de máquinas secretas construídas a partir de projetos nazistas. A União Soviética também capturou cientistas, documentos e equipamentos. Ambas as superpotências estavam numa corrida para dominar qualquer tecnologia que pudesse lhes dar uma vantagem durante a Guerra Fria. Se aeronaves em forma de disco realmente existiram, elas podem ter ido parar em programas militares ultra-secretos, seja no Zebarit ou na URSS. Mas uma parte da teoria vai ainda mais fundo. Alguns acreditam que os nazistas não construíram essas máquinas sozinhos, que tiveram ajuda. Segundo essas histórias, líderes nazistas fizeram contato com seres não humanos. Esses seres, seja de outro planeta ou de outra dimensão, compartilharam seu conhecimento em segredo. A conexão teria ocorrido através de reuniões, por meio de sonhos ou por comunicação mental. Segundo alguns, após a guerra,
Cientistas e líderes nazistas de alto escalão fugiram para suas bases ocultas na Antártida, continuando seu trabalho em segredo. Nas décadas seguintes, livros, revistas e programas de televisão ajudaram a disseminar essas ideias. Teorias, ligando a ciência nazista, OVNIs e alienígenas, tornaram-se mais detalhadas e dramáticas. Alguns afirmam que os nazistas trabalharam diretamente com extraterrestres, outros dizem que eles descobriram tecnologia perdida de civilizações antigas, remanescentes de um mundo esquecido. Historiadores concordam que a Alemanha nazista estava muito à frente de seu tempo em muitas áreas do desenvolvimento de armas. Caças a jato, foguetes avançados e aeronaves incomuns eram reais. Mas quando se trata de discos voadores, máquinas antigravidade ou contato alienígena, não há evidências sólidas. A maioria dos documentos que descrevem essas coisas está desaparecida, não verificada ou nunca existiu de fato. No entanto, histórias como esta nunca desapareceram. Pelo contrário, a era dos satélites e das imagens de alta resolução trouxe ainda mais atenção aos cantos misteriosos da Antártida. Hoje, avistamentos de objetos estranhos, formações incomuns e formas inexplicáveis no continente gelado são mais frequentes do que nunca. Com a ajuda de plataformas como o Google Earth, usuários comuns em todo o mundo agora podem escanear a natureza selvagem congelada de suas telas. Nos últimos anos, uma imagem específica do setor Atlântico Sul da Antártida atraiu a atenção internacional. Ela parecia mostrar um longo rastro reto marcado no gelo, terminando em um objeto escuro e maciço, repousando inclinado. A imagem rapidamente se espalhou online, com muitos a chamando de local de queda de um grande objeto voador não identificado. O rastro visível sugeria movimento sobre o gelo, e a forma do objeto, parcialmente enterrado, meio exposto, foi suficiente para acender uma onda de teorias. Alguns acreditavam que era uma aeronave secreta, outros sugeriram algo que não era deste mundo. Outra foto de satélite mostrou uma estranha estrutura oval, meio coberta de neve, destacando-se contra a superfície branca e lisa. Sua forma arredondada e design simétrico a faziam parecer artificial. Alguns detetives online alegaram que parecia um grande disco, talvez até uma nave enterrada sendo lentamente descoberta pelo gelo derretido. Outros notaram suas bordas lisas e curvas, e propuseram que poderia não ser uma máquina, mas parte de uma estrutura oculta maior. Teorias começaram a se espalhar, sugerindo que poderia ser uma entrada para uma instalação subterrânea. Mas nem todos os avistamentos pareciam de natureza tecnológica. Uma das descobertas de satélite mais amplamente discutidas parecia um rosto maciço, olhando para cima da neve. No fundo da região sudeste da Antártida, pessoas avistaram o que pareciam ser as feições congeladas de uma grande cabeça com olhos, nariz e boca, tudo esculpido na superfície branca. A imagem foi rapidamente rotulada como um rosto alienígena por aqueles que a viram, enquanto outros a compararam a seres míticos ou estátuas antigas. Estátuas. A ideia de que algo ou alguém havia deixado sua marca no gelo começou a circular rapidamente. Para alguns, era mais um sinal de que a Antártida guardava os remanescentes de um passado perdido. Para outros, era um sinal moderno de observadores ainda presentes sob o gelo.
Em outro lugar do continente, uma vista de satélite de um iceberg solitário chamou a atenção quando parecia assemelhar-se a um grande navio inclinado e semi-submerso no gelo marinho. De um certo ângulo, parecia estranhamente um transatlântico feito de gelo, completo com o que pareciam janelas, um convés e até chaminés. Embora ninguém tenha afirmado que era uma embarcação real, as linhas geométricas nítidas da formação levaram a sugestões de que havia sido moldada ou talvez construída por um design inteligente. As teorias variavam de experimentos de engenharia secretos a relíquias abandonadas de um passado desconhecido, presas no gelo e lentamente sendo reveladas. Outras fotos e relatórios no local descrevem corpos de focas perfeitamente preservados encontrados a quilômetros do oceano, no alto das montanhas. Esses restos mumificados, às vezes com centenas ou até milhares de anos, foram encontrados longe de quaisquer rotas de migração conhecidas. Ninguém entende completamente como ou por que os animais foram parar lá, ou o que os atraiu tão para o interior. Alguns acreditam que estavam perseguindo brilhos de luz em geleiras distantes, confundindo-os com água. Outros sugerem que os restos marcam algo mais incomum, talvez uma mudança climática há muito tempo, ou caminhos que existiam quando a Terra era diferente. Para alguns, são quebra-cabeças naturais, para outros, são pistas silenciosas deixadas pelo passado. Cientistas em todo o mundo continuam a oferecer explicações lógicas para muitas das estranhas histórias ligadas à Antártida. Eles enfatizam a ciência, as condições climáticas e a geologia. Mas para muitos outros, as explicações não são convincentes. O fato de a Antártida permanecer um dos lugares mais restritos e fortemente controlados da Terra é, para eles, prova suficiente de que alguém está escondendo a verdade. As raízes dessa suspeita remontam a um evento-chave: a assinatura do Tratado da Antártida. Em 01/12/1959, justamente quando a Guerra Fria começava a esquentar, 12 nações se reuniram em Washington, D.C., para assinar um tratado que mudaria o futuro da Antártida. Esses países, entre eles os Estados Unidos, a União Soviética e o Reino Unido, estiveram todos envolvidos em pesquisas científicas durante o Ano Geofísico Internacional de 1957 a 58. O que eles assinaram era curto em extensão, apenas 14 artigos, mas o acordo logo se tornaria um dos arranjos diplomáticos mais incomuns e eficazes da história moderna. O Tratado da Antártida entrou oficialmente em vigor em 23/06/1961. Ele declarou que todo o continente ao sul do paralelo 60 seria usado apenas para fins pacíficos. A atividade militar foi proibida, assim como testes nucleares e o despejo de lixo radioativo. A pesquisa científica deveria ser livre e aberta a todos os signatários. Os países não podiam fazer novas reivindicações territoriais ou expandir as existentes, e qualquer um que realizasse pesquisas tinha que compartilhar suas descobertas com o mundo. À primeira vista, tudo parecia um esforço nobre, uma forma de preservar um ambiente único para a ciência e a paz. Ao longo dos anos, mais países aderiram. Hoje, mais de 50 nações fazem parte do acordo, mas é exatamente essa cooperação repentina, num momento em que muitos desses países estavam em profundo conflito, que levou alguns a questionar o verdadeiro propósito do tratado. O tratado foi assinado apenas 14 anos após a Segunda Guerra Mundial. A Guerra Fria estava em pleno andamento,
Os Estados Unidos e a União Soviética competiam em armas, espaço e influência global. No entanto, em meio a essa intensa rivalidade, esses mesmos países de alguma forma concordaram em desmilitarizar completamente a maior massa de terra inexplorada da Terra. Para alguns, esse momento parece muito conveniente, e para os teóricos, isso levanta uma questão central: o que exatamente estava acontecendo na Antártida que era tão importante? Hoje, a Antártida não é tecnicamente proibida, mas o acesso é estritamente controlado. Apenas um pequeno número de cientistas pode viver e trabalhar lá, e mesmo eles precisam de aprovação especial, treinamento e equipamento. Turistas podem visitar, mas apenas em áreas costeiras específicas e sob supervisão rigorosa. O vasto interior, cobrindo milhões de quilômetros quadrados, permanece quase completamente inacessível. Existem áreas onde aeronaves não podem voar. Certas regiões são marcadas como restritas devido à proteção ambiental. Estações de pesquisa só podem ser visitadas com permissão. Todas essas regras fazem parte do que faz a Antártida parecer um mundo proibido. Alguns acreditam que tecnologia alienígena jaz enterrada sob o gelo. Outros pensam que a Antártida já foi lar de uma civilização perdida, talvez conectada à Atlântida ou outros mitos antigos. Há até quem argumente que governos estão conduzindo experimentos secretos lá, longe da supervisão pública. O sigilo, a vigilância, as restrições, tudo isso, na visão deles, aponta para a verdade sendo escondida de nós. Com o tempo, o Tratado da Antártida expandiu-se para o que hoje é chamado de Sistema do Tratado da Antártida. Ele inclui acordos adicionais e regras ambientais especiais. Ele até tem sua própria secretaria sediada em Buenos Aires. Todos os anos, os países membros se reúnem para discutir ciência, segurança e preservação. Mas, novamente, essas reuniões não são abertas ao público. E enquanto muitos argumentam que o sistema protege a Antártida, outros dizem que ele protege algo completamente diferente. Enquanto para a maioria das pessoas, a Antártida não passa de um continente proibido, para os cientistas, é muito mais do que isso. Para eles, a Antártida é um enorme laboratório natural, um lugar onde o passado é preservado no gelo e onde o futuro do nosso planeta já pode estar escrito. Apesar dos muitos mitos, conspirações e lendas, a verdadeira importância da Antártida pode ser ainda mais extraordinária, não pelo que ela esconde, mas pelo que ela revela. Por décadas, missões científicas à Antártida nos deram uma compreensão mais clara do mundo em que vivemos. No fundo de sua espessa camada de gelo, com mais de 4 quilômetros de profundidade em alguns lugares, estão presas camadas de ar antigo. Cada camada é uma cápsula do tempo, contendo dados sobre temperatura, gases atmosféricos e mudanças ambientais que remontam a mais de 1 milhão de anos. Ao perfurar o gelo, pesquisadores podem estudar a história climática da Terra e compará-la com o mundo de hoje, que aquece rapidamente. A descoberta do buraco na camada de ozônio sobre a Antártida em 1985 foi apenas um exemplo de como a ciência antártica pode revelar ameaças invisíveis, mas globais. E enquanto o gelo oferece uma janela para o passado, o futuro da Antártida pode ser moldado por algo muito menos esperado: invasores. Esses invasores são reais e estão vivos.
Cientistas agora alertam para um aumento de espécies não nativas, chegando à Antártida, transportadas por navios, aeronaves, suprimentos de alimentos e até mesmo pelos sapatos das pessoas. Uma única mosca doméstica que se esgueira a bordo de um navio de pesquisa, ou uma semente presa a uma jaqueta, pode se tornar uma séria ameaça à biossegurança. Em 2014, uma instalação hidropônica na estação Davis da Austrália foi invadida por uma minúscula espécie alienígena, um colêmbolo ou springtail. Esses invertebrados nunca tinham sido vistos naquela parte do continente. Eles se multiplicaram rapidamente no ambiente quente e úmido e foram descobertos flutuando na superfície da água. Cientistas responderam imediatamente. Toda a instalação foi fechada, esterilizada e, eventualmente, removida do local. Foi tratada como um surto viral. Neste ecossistema frágil, mesmo o menor intruso pode causar danos imprevisíveis. Outras invasões têm sido mais difíceis de detectar. Uma mosca de cogumelo encontrada no sistema de esgoto de uma estação de pesquisa se recusou a desaparecer por mais de 20 anos. Espécies marinhas como mexilhões de partes distantes do mundo também foram encontradas ao longo da Península Antártica, provavelmente transportadas pelos cascos de navios turísticos ou de pesquisa. Embora pequenas, essas criaturas podem mudar ecossistemas inteiros, se permitidas a se espalhar. Com temperaturas mais quentes, derretendo as bordas externas da Antártida, muitas áreas antes protegidas pelo gelo podem em breve se tornar acessíveis a humanos e a pragas. Para os cientistas, essas incursões biológicas não são apenas problemas práticos, são avisos. O equilíbrio da vida na Antártida é delicado, evoluído ao longo de milhões de anos em isolamento. E agora esse isolamento está se desfazendo. Pesquisadores estão correndo contra o tempo para documentar espécies nativas, antes que sejam expulsas pelos recém-chegados. A Antártida pode ser o último lugar na Terra intocado pelo desenvolvimento industrial, mas essa proteção não é mais garantida. Alguns pesquisadores até sugeriram que a invasão de vida não nativa pode oferecer pistas para uma questão muito mais ampla. O que acontece quando dois ecossistemas ou dois mundos colidem? Nesse sentido, a chegada de organismos estrangeiros na Antártida espelha a curiosidade por trás das teorias de vida alienígena. Quando os cientistas falam de espécies alienígenas, não se referem a seres de outros planetas, mas o conceito não está muito distante. Esses organismos são desconhecidos, chegando de fora, alterando o ambiente de maneiras imprevisíveis. À medida que a Antártida aquece e se torna mais acessível, o continente está entrando em uma nova fase. O turismo está crescendo, as rotas de suprimento estão se expandindo, as barreiras que antes a protegiam, o frio intenso, os mares violentos, a pura remotidão, estão começando a enfraquecer. Para a ciência, isso significa oportunidade e perigo em igual medida. Outra grande questão que os cientistas estão tentando responder neste continente oculto pode ser a mais importante para todo o planeta. No século passado, as temperaturas médias globais subiram a uma taxa alarmante, mas poucos lugares sentiram essa mudança tão profundamente quanto a Antártida. A Península Antártica, em particular, está aquecendo mais rápido do que em quase qualquer outro lugar na Terra. Em algumas regiões, as temperaturas aumentaram em quase 3 graus Celsius em apenas nos últimos 50 anos. Como resultado, geleiras estão recuando,
O gelo marinho está derretendo mais cedo a cada ano, e plataformas de gelo inteiras começaram a colapsar. Essas mudanças não são apenas locais. Elas são globais. A Antártida detém cerca de 90% da água doce do mundo, em suas espessas camadas de gelo. Se esse gelo derreter, os níveis do mar em todo o mundo subirão. O derretimento completo da camada de gelo da Antártida Ocidental, por si só, poderia elevar os níveis globais do mar em mais de 3 metros. Embora um colapso total possa levar séculos, o processo pode já ter começado. E à medida que o gelo recua, os cientistas estão começando a fazer uma pergunta que antes parecia impensável: a Antártida voltará a ser verde? Pode parecer impossível, mas este continente nem sempre esteve coberto de gelo. Há cerca de 100 milhões de anos, durante a era dos dinossauros, a Antártida era uma terra quente e florestada. Registros fósseis mostram que o continente já sustentou ecossistemas ricos, com árvores, samambaias e até incêndios florestais. Sob as espessas camadas de gelo de hoje, jazem os remanescentes de rios antigos, vales e paisagens inteiras congeladas no tempo. Se o mundo continuar a aquecer à sua taxa atual, partes da Antártida, especialmente as linhas costeiras, podem lentamente retornar a essas condições anteriores. Alguns cientistas acreditam que, até o final deste século, temperaturas mais quentes e o aumento das chuvas poderiam permitir que pastagens e plantas resistentes crescessem ao longo das margens do continente. Espécies invasoras como a grama azul já foram avistadas na península, e colônias de pinguins gentoo, que preferem condições mais amenas, começaram a se mover mais para o sul. Nos próximos 200 anos, especialistas sugerem que certas áreas, especialmente perto da costa, podem se tornar amenas o suficiente para sustentar agricultura limitada. Cevada, batatas e animais de pastoreio poderiam sobreviver a curtas estações de cultivo em locais cuidadosamente escolhidos. Segundo os cientistas, é até possível que pequenas colônias humanas possam um dia existir lá, sem depender inteiramente de alimentos importados. No entanto, esse potencial esverdeamento vem com um preço. O derretimento das camadas de gelo alterará drasticamente os sistemas climáticos da Terra. A elevação dos mares ameaçará cidades costeiras em todo o mundo. Ecossistemas que sobreviveram em isolamento por milhões de anos poderiam ser sobrecarregados por novas espécies, e as próprias paisagens que atraem cientistas à Antártida, a natureza intocada, o silêncio congelado, podem ser perdidas para sempre. As condições extremas da Antártida, incluindo seus meses de escuridão e baixos ângulos solares, continuarão a limitar o que é possível, mesmo sob aquecimento extremo. Para a maior parte do continente, especialmente no interior profundo, permanecerá muito frio, muito seco e muito escuro para sustentar algo como a agricultura tradicional ou assentamentos de longo prazo. Mas ao longo de suas bordas, onde o sol brilha por mais tempo e as temperaturas sobem mais, a vida pode começar a retornar. O futuro da Antártida ainda é incerto. Alguns acreditam que pode se tornar o último refúgio da Terra, um santuário frio para a vida enquanto as regiões equatoriais ficam mais quentes. Outros alertam que, uma vez que perdermos o controle do derretimento do gelo, as consequências irão muito além do que podemos prever. O que é certo é que o mundo está observando. A Antártida, há muito vista como uma relíquia congelada, está se tornando um espelho do impacto humano
e um símbolo do que está por vir. Cientistas continuarão a monitorar suas mudanças a partir de bases remotas e olhos de satélite, buscando no gelo pistas não apenas para o nosso passado, mas também para o nosso futuro. O continente proibido não é mais tão silencioso quanto já foi. Suas geleiras estão rachando, seu clima está mudando, e seus segredos estão começando a derreter. Até que o gelo revele completamente o que escondeu, a Antártida permanece o último grande desconhecido, uma terra de silêncio, ciência e suspeita. Se esta jornada despertou perguntas ou teorias suas, compartilhe-as nos comentários. E se você acredita que mais pessoas deveriam descobrir os segredos da Antártida, curta o vídeo e ajude a espalhar a palavra. Mantenham suas mentes abertas, e até nos encontrarmos novamente.